Como enfrentamos a depressão? Considerada pelos especialistas como o mal do século XXI, a depressão já atinge cerca de 15% da população mundial. A depressão é um estado da alma que tem como causa diversos fatores, mas o principal deles, e muitas vezes ignorado pelos especialistas, está radicado no cerne do espírito imortal. O espírito eterno é herdeiro de si mesmo. Pela lei da causa e efeito, ele traz, ao nascer, as experiências acumuladas ao longo dos milênios. O que geralmente ocorre é que o espírito que se reconhece culpado cria inconscientemente um mecanismo de autopunição. Sabe que infringiu as leis divinas e por isso não se permite ser feliz. Assim, nos porões da consciência, o que Freud chama ID, estão nesses clichês mentais que muitas vezes são causadores de depressões graves. Por essa razão, nem sempre é possível reverter esse mal sem uma ação profunda e efetiva nas raízes do problema. O que acontece muitas vezes é que, sem se aperceberem da gravidade da enfermidade, muitos pais fortalecem as bases da depressão nos primeiros anos da existência dos filhos, adotando um comportamento inadequado. Quando a educação se baseia principalmente em questões materiais, visando uma projeção social e a abastança financeira do ser, geralmente está se criando fortes bases para que a depressão possa se instalar. Um simples exemplo está no fato de pais e educadores massificarem a ideia de que o sucesso é de quem consegue um lugar de destaque na sociedade e que vencer na vida significa ter um cargo importante e dinheiro sobrando. Desde pequena, a criança aprende a fazer cálculos, ouve falar em investimentos financeiros, juros, aprende a comparar seus brinquedos com os dos amigos, o carro do pai com o carro do vizinho. É iniciada desde cedo em um mundo de competições, de concorrências, de incentivo ao ter em detrimento do ser. Por isso, quando essa criança se torna adulta e mergulha em uma profissão, não está preparada para lidar com as emoções e fraquezas que trouxe consigo de outras eras. Saberá muito bem calcular o quanto seu colega ganha mais do que ele, mas não subtrair uma simples ofensa do companheiro de trabalho. Saberá lutar pela primeira posição na empresa, mas não tolerar a mínima frustração de um afeto não correspondido. Conseguirá traçar metas brilhantes para elevar os lucros da empresa, mas não vencer o abismo que o distancia dos entes queridos. Criará estratégias eficientes para elevar-se na hierarquia, galgando pontos de relevância, mas não compartilha a mínima tarefa em equipe. Quando não consegue nenhuma dessas façanhas que julga importantes, frustra-se e acredita-se imprestável, impotente e inútil. E, no final de tudo, aparece a depressão. Esse mal que tem origem nas raízes do ser imortal e que é a causa de muitas desgraças nos dias atuais. Outro ponto falho é deixar de passar às crianças a ideia de Deus como um pai amoroso e justo, além de extremamente misericordioso. Se ele cresce com a certeza da existência de Deus e do seu amor, saberá confiar e alimentar a esperança de dias melhores, mesmo tendo que enfrentar algumas noites sem estrelas. A criatura que crê em Deus jamais se desespera, mesmo sabendo-se devedora das leis que regem a vida, pois tem a certeza de que Deus não quer o castigo nem a morte daquele que dá um passo em falso. Sabe que Deus deseja tão somente que acertemos o passo no compasso de suas soberanas leis. Se o seu coração lhe diz que você já tropeçou antes e as feridas abertas em sua alma
ou impedem de ser feliz, é momento de parar um instante para refletir. É o momento de abrir a alma ao Criador, reconhecendo os atos insanos e rogar o seu perdão em forma de oportunidades para refazer o caminho. Certamente ouvirá a resposta do Pai amoroso a lhe dizer com suavidade: Filho, cada dia que amanhece é a renovação da minha confiança na sua redenção, no seu aprendizado, no seu progresso, como filho da luz que é. E, enquanto houver dias amanhecendo, você saberá que o convite do Criador está se repetindo em seu coração de filho bem-amado. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Que assim seja. Gratidão.